E aí, tudo bem? Hoje eu vou ler para vocês um texto chamado Noites de Febre, que abre o 5º capítulo do meu livro, Colecionador de Saudades, e o capítulo começa com uma frase que é a seguinte: se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Tanto o poema chamado A Criança que eu fui um dia, quanto essa frase aqui então estão nesse livro, Colecionador de Saudades, e esse capítulo marca então o encontro da criança que eu fui um dia com a melhor amiga dela, que é a minha filha Serena. Então, quem é esse Alan pai que revisita essa criança, ou melhor, que ainda tem essa criança aqui dentro, que vira e mexe então, encontra minha filha, vira e mexe, me reencontra, e algumas vezes me reconhece, outras vezes não, mas enfim, esse texto aqui, Noite de Febre, fala justamente então desse encontro do Alan com a criança que eu fui um dia, com o Alan que eu fui um dia, o Alan criança, e desse encontro então do Alan criança com a minha filha, e essa troca que eles têm, o que cada um está aprendendo com o outro, e é isso que eu vou dividir com vocês aqui então, nesse texto chamado Noites de Febre. O Alan pai, seus anseios, seus medos e seus aprendizados. As noites de febre revelam os meus maiores medos, aqueles que escondo até de mim mesmo. Mas não tem jeito, as noites de febre duram dias, em algum momento a sinceridade me alcança. Será que minha filha está com algo grave? Será que ela está sentindo dor? Será que o remédio terá algum efeito inesperado? Será que eu deveria levá-la ao hospital? Essas e outras perguntas, principalmente nas situações em que a insegurança nos deixa muito ansiosos, revelam a verdadeira grande dúvida. Será que, mesmo sem saber a maioria das respostas, eu ainda sou um bom pai? As noites de febre são longas, e quando trazem o cansaço característico que leva as crianças mais cedo para a cama, dão a oportunidade para pensarmos em um monte de coisas que normalmente não seriam nem mesmo cogitadas. Além do tempo sobrando, lá está também o silêncio. Enfim, o tão esperado momento em que tempo e silêncio se encontram. Porém, nessas circunstâncias, trazem um desconforto infinitamente maior do que os já saudosos gritos das brincadeiras, da correria, da agitação pela casa e daquela energia que parece infinita até o último segundo antes da vitória do sono nos dias normais. Ah, e que saudade dos dias normais! Nós nos acostumamos com a simplicidade do cotidiano e deixamos de ver o encanto do simples, porque tivemos o privilégio de vê-lo virar rotina. Você já se pegou mentalizando ou até mesmo rezando, não para pedir por um milagre, mas para que tudo apenas voltasse ao habitual? Eu já. Muitas vezes só notamos o valor do trivial quando pensamos que podemos perder o que antes nem percebíamos que tínhamos sempre à disposição. As noites de febre também nos atentam para a mágica dos momentos comuns e vêm para lembrar que os dias bons são a maioria. Mantendo a calma e a atenção, sem ansiedade, retornaremos a eles. Eu sempre acreditei que o mar tem poder de cura. Assim que as noites de febre aqui em casa dão a trégua esperada, a primeira coisa que penso é: precisamos dar um mergulho. Essa certeza de que da água salgada como remédio vem da infância. A primeira vez que eu vi o mar, eu tinha 3 anos, quando eu e minha família fomos passar uma semana no litoral do Rio Grande do Sul. Minha mãe conta que me aproximei aos poucos, ainda com receio, preferindo olhar as ondas de longe. No último dia, foi o medo que ficou na areia. Me apaixonei de tal forma por aquela imensidão que não queria voltar para casa. Mas voltamos e esse fascínio me acompanhou. Nessa época, uma ida à praia era algo que exigia muito planejamento e acontecia, com sorte, apenas uma vez por ano em nossa viagem de férias. Depois disso, muitos meses se passaram até que o anúncio de recesso no trabalho dos meus pais chegasse novamente e, junto com ele, a confirmação da nossa próxima odisseia praiana. Eu estava a poucos dias de rever o mar. Dessa vez, partiríamos da cidade de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, até Camboriú, em Santa Catarina. Meus pais, 4 filhos, muitas malas, um Fusca, um saco de batatas amarrado no bagageiro do teto. A minha mãe tinha esse estranho hábito de levar comida de casa. E mais de 500 quilômetros pela frente. Sim, ver o mar de perto era algo distante para mim. Na noite anterior à viagem, eu fui tomado por uma felicidade imensa e, ironicamente, por uma febre ainda maior. Oscilando entre 38 e 39 graus no termômetro, atravessamos a madrugada.
Sem saber muito bem o que fazer, meu pai me levou ao pediatra logo cedo pedindo orientação. O médico recomendou que me observasse até que a virose, ou seja lá o que a febre estava prenunciando, se manifestasse. Depois de receitar alguns medicamentos, disparou: sigam viagem, mas o melhor seria que o Alain evitasse banho de mar. Esse conselho para uma criança de 4 anos que havia aguardado tanto tempo para entrar de cabeça nas ondas, obviamente não favoreceu o meu humor durante as horas de estrada. O meu choro e as vozes das minhas irmãs se intercalavam com a mesma pergunta: falta muito, falta muito, falta muito. E encontraram um lugar dentro do carro lotado para nos acompanhar por grande parte do trajeto. Quando chegamos ao esperado destino, perdemos algum tempo descarregando nosso fusquinha, mas na sequência, é claro, que o grito convocando para o primeiro compromisso das férias não poderia ser outro: vamos ver o mar. Fomos todos. Eu, inconformado, fiquei mais uma vez apenas olhando as ondas de longe. Meu começo de temporada foi dessa maneira: debaixo do guarda-sol, de casaco, sem saber se meu suor era febre baixando ou a quantidade de roupas que minha mãe me fez usar querendo me proteger de algo que nem sabíamos ainda o que era. E assim se repetiu no dia seguinte: febre alta e uma ansiedade me consumindo cada vez mais por não poder simplesmente molhar os pés no mar. Eu tinha um limite na faixa de areia do qual me aproximava, acenava para minhas irmãs se divertindo na água e então voltava ao meu posto na sombra ou para o apartamento com alguém que já estivesse cansado de praia. Ter uma barreira imaginária me impedindo de alcançar o que eu tanto queria, com certeza estava me deixando mais doente do que qualquer possível virose. Na segunda noite de praia e terceira de febre, minha tia, que estava passando alguns dias na cidade ao lado, veio nos visitar. Percebendo a minha inquietação, sugeriu que minha mãe me deixasse dar um mergulho rápido na manhã seguinte, apenas para matar a vontade de água salgada. O termômetro seguiu nos mesmos 38, 39 graus madrugada adentro, mas o novo dia amanheceu com uma esperança renovadora dentro de mim. Meus pais toparam deixar dar apenas um mergulho rápido. E é incrível como a lembrança de estar na praia naquele dia ainda é nítida para mim. Chegamos cedo, havia poucas pessoas na orla. Nós deixamos nossas coisas nas cadeiras alugadas e eu já fui tirando os casacos até sentir o sol me abraçar. A partir daí, só lembro de abrir um sorriso e correr cada vez mais rápido. Eu fui passando pelas pessoas na areia, enxerguei minhas irmãs também sorrindo ao meu lado, empolgadas com a minha emoção, gritavam: vai Alanzinho, tá chegando. Eu segui minha corrida, agora rindo alto, venci aquela barreira imaginária gerada pelo misto de ansiedade e insegurança e digo com sinceridade que a sensação de ultrapassar o limite estabelecido pelo medo para chegar aonde eu queria me emociona até hoje. Frio na barriga, coração acelerado, corpo arrepiado, submergindo a cada passo, até, enfim, lavar a alma. Agora eu estava presente. Aquele banho de mar foi curativo, libertador e mais eficaz do que qualquer remédio. Quando minha mãe me abraçou com uma toalha para voltarmos à sombra, já percebeu que a água salgada havia levado embora toda a febre. Os dias que se seguiram foram de alívio, mergulhos e felicidade plena. É incrível como até hoje revisito aquela criança ansiosa que olhava as ondas de longe, principalmente nas noites de febre da minha filha. Mas agora, por ter passado correndo pelos seus medos, aquele menino de casaco na praia, brabo, suando, sem saber direito por quê, está mais calmo e tem muito a ensinar a esse pai que eu me tornei. É ele quem me relembra: Alain, não ter todas as respostas não te faz um pai ruim, pelo contrário, te aproxima da criança que nós fomos. Pensando assim, você vai lembrar que já passou por isso, então respira, não deixa a ansiedade nos tirar nem mais um mergulho sequer. Aquele gurizinho que atravessava cidades e mais cidades dentro de um Fusca para botar os pés na areia, hoje vai à praia caminhando. Sim, aquela paixão atravessou décadas e mais décadas e me trouxe para viver perto do mar. O que antes era apenas uma vez por ano se tornou corriqueiro, mas novamente aquela criança que não queria mais sair da água quando perdeu o medo, me vem ao pensamento, para não me deixar esquecer. Alain, lembra das noites de febre? Elas chegam para darmos valor à simplicidade alcançada sem precisarmos perdê-la. Não é porque as coisas que a gente mais queria agora estão ao alcance que elas deixaram de ter relevância. Foi esse aprendizado que me soprou um trecho de um poema dizendo: privilégio
também é o simples bem vivido. Sigo tentando ensinar minha filha o que aprendo com aquele menino de 4 anos que abraçou o sol e curou sua febre quando se deixou levar pelo frio na barriga que a emoção lhe trazia. Eu jamais terei todas as respostas, mas já entendi que às vezes nossas maiores preocupações nos levam apenas até uma barreira imaginária. Se minha filha entender que seu sorriso vai virar uma risada libertadora assim que ela atravessar os limites que o medo do desconhecido lhe impuser, eu já poderei me sentar à sombra agora sem a menor ansiedade. Aos poucos, irei dividindo com ela, através das coisas que escrevo, dos exemplos pela convivência e das nossas futuras trocas, tudo que puder facilitar sua chegada até os mares que ela escolher pela vida. Simples assim. E quando chegarem as situações em que não soubermos o que fazer, daremos as mãos àquele menino que ainda vive em mim e lhe faremos um convite. Vamos dar um mergulho? E esse capítulo, então, encerra com a foto, eu e a Serena, conversando com o mar, e traz a frase: se você entender que a vida não é uma pena, já encontrou a sua liberdade.